Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, mais um vídeo e estarei expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já estou no capítulo 4, quase encerrando aí o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Hoje eu estarei falando a respeito da cura da sogra de Pedro. Vamos lá. Está aí na tela. Cura da sogra de Pedro e de diversos enfermos. Então, não foi somente a sogra de Pedro que foi curada, também diversos enfermos. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Lembrando que esse episódio aqui, provavelmente ele tenha ocorrido no sábado. Porque se você voltar aí alguns versículos, no versículo 31, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Então, o episódio anterior, Jesus se encontrava em uma sinagoga no dia de sábado. E agora, olha só, então ele continuou no sábado, deixando ele a sinagoga. Então terminou ali o período da sinagoga, foi para a casa de Simão. Isso é Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela e rogaram por ela. Aqui não diz, o texto não diz quem é que rogou pela sogra de Pedro. Provavelmente o próprio Pedro, nós não sabemos. Mas tudo indica que foi Pedro, alguém da família. Então, eles rogaram. E rogaram, o termo rogar aí no grego é erotal, pedir, suplicar, implorar. É isso aí. Eles chegaram até Jesus e imploraram com Jesus a respeito da mulher de Pedro. Outra coisa que nos chama a atenção é que somente Lucas é que traz o detalhe que a febre dela era muito alta. No Evangelho segundo escreveu Mateus, diz o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, mas não dá detalhes se a febre era alta. Outra coisa, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Este é o detalhe do Evangelho segundo escreveu Mateus. Marcos também, ou melhor, Marcos também, ele traz algo sobre a cura da sogra de Pedro. Somente João, o Evangelho, que não é considerado o Evangelho sinóptico, é um Evangelho, mas não é sinóptico, porque ele não traz muitos detalhes do nascimento de Jesus, da sua genealogia. Ele já vai logo no ministério de Cristo. Mas os três evangelhos sinópticos, sim. O Evangelho segundo escreveu Marcos, logo que saíram da sinagoga, olha só,
logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João à casa de Simão e André. Interessante. Foram à casa de Simão e André. Pedro. A sogra de Pedro estava com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Interessante. Veja que tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Marcos não traz detalhes que a febre era muito alta. E o termo alta aqui, primeiro febre é puretos. Puretos é febre, calor ardente. E depois muito alta é megas. Então, uma febre muito alta, muito grande. E diz que ela estava enferma. Outra coisa, vamos para o 39. E depois nós vamos comparar os outros textos também dos dois evangelhos. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Não sei se vocês repararam que nos dois evangelhos diz que Jesus, tomando-a pela mão, aproximou-se dela, é o evangelho de Marcos, aproximando-se dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. No evangelho segundo escreveu Mateus, diz o seguinte: tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Esse aí é o texto de Mateus. Eu estou lendo na NVI. Na ACF, Almeida Corrigida Fiel, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Esse é o Evangelho de Mateus. No Marcos, na ACF, diz o seguinte: então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou imediatamente, a febre a deixou e servia-os. Então, não diz que Jesus tenha repreendido a febre. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Interessante, por que Lucas usa esse termo de que ele repreendeu a febre? Repreender aí é reprovar, censurar severamente. Agora, como é que alguém censura severamente uma enfermidade? Alguns dizem que provavelmente era um espírito maligno que estava fazendo com que esta mulher tivesse uma febre. Alguns interpretam dessa forma, porque ninguém repreende uma enfermidade ou censura severamente uma enfermidade, somente toca-lhe e a enfermidade vai embora, porque é um quadro clínico. Mas no caso de uma repreensão, é sinal de que algo anormal estava ali. E diz que repreendeu a febre, o puretos novamente, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então, encerrando aí o sábado, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Oh, maravilha! Então Jesus, ao curar a sogra de Pedro, abriu-se caminho para outras pessoas, e ao pôr do sol. Então parece que durante o sábado mesmo, período do sábado, somente a sogra de Pedro, que estava dentro de casa, é que realmente fora curada. Neste sábado aqui, provavelmente só esta mulher, porque o dia, o Shabat, ele iniciava depois do pôr do sol na sexta-feira,
era considerado dessa forma, e ele encerrava depois do pôr do sol do sábado. Então, na hora que o sol se punha, encerrava-se o Shabat. Então, o Shabat ele começava na sexta-feira, após o pôr do sol. Pode ver que na crucificação de Jesus, ele provavelmente foi crucificado numa sexta-feira, ou no 14º dia, e o próximo dia era o dia de sábado. Então, pode ver que eles aceleraram o processo da morte dos condenados para que os seus corpos não ficassem expostos, porque o Shabat iria começar. Então, aqui é o pôr do sol do Shabat, então já está o pôr do sol aí, entrar, descer, o sol já tinha se posto. A palavra é duno, todos os que tinham enfermos. Então parece que até os próprios judeus eles tinham certa reverência ou certo respeito pelo sábado. Eles não sabiam que não passava de uma religiosidade vazia. Mas quando o sol se pôs e o sábado terminou, o Shabat terminou, todos que tinham enfermos, todos, aí está no plural, enfermos de diferentes moléstias e doenças. Enfermos é astenel é ser fraco, débil, debilitado, doente, e moléstias aí para designar o seguinte, que ali para Jesus não foram trazidos pessoas de uma doença só, não. Então foram trazidas várias pessoas que tinham diferentes doenças. Ele os traziam e ele os curava. O termo grego curar é terapeu. Veja que Jesus não repreendia como repreendeu a febre de Pedro, da sogra de Pedro. Lá ele usa o termo epitimal. Epitimal é o que? Censurar severamente. Censurar severamente. Admoestar, reprovar, é o termo grego. Já aqui, no versículo 40, diz que ele os curava, como eu já disse, terapeu, restaurar a saúde, impondo as mãos sobre cada um dessas pessoas. Também, olha só, 41, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo. Então, não é somente de uma pessoa, de muitos. Polos, e polos, o termo polos aí no grego, não é como paz, o termo aí no 40, essa palavrinha aqui, ó, o termo grego é paz. Paz é essa aqui, ó, que é pantes, essa aqui, ó, pantes. Pantes é de todos mesmo, um certo número de pessoas. Agora, aqui, muitos aqui, no 41, é polos, que é numeroso, muito grande. Então eram muitos demônios, parece que o número de endemoniados era superior ao número de enfermos. Também de muitos polos saíam demônios. Daimônio é um espírito, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Quem? O Christos, o Mashiach. Então eles sabiam muito bem que Jesus, ele era o Mashiach, o escolhido de Deus, o enviado de Deus. Então os demônios, eles não estavam enganados. Eles olhavam para Jesus, sabiam muito bem quem era Jesus. Creio eu que o que esses espíritos imundos não sabiam é qual a missão dele na Terra. Também eu creio o seguinte, que o próprio Satanás sabia muito bem qual era a missão de Jesus. Uma das missões de Jesus, porque já havia prometido lá no Éden, em Gênesis 3,15.
que da semente da mulher nasceria uma que ia pisar na cabeça da serpente. E a serpente nós sabemos muito bem que era Satanás. Tudo bem, até aí o próprio Deus já havia declarado. Mas o nascimento da igreja, isso aí, numa das cartas de Paulo, ele fala que é o mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto, ninguém sabia a respeito da igreja. Esse mistério esteve oculto aos antepassados e que agora esse mistério havia se revelado. Então eu entendo que, no que se diz respeito à deidade de Jesus, os espíritos imundos, Satanás, todos sabiam muito bem quem era Jesus. Olha o que diz o texto. Pois sabiam ser ele o Cristo, o Mashiach, o ungido. Então Jesus não permitia que eles falassem. E eles diziam: tu és o Filho de Deus. Olha aí. Eles sabiam muito bem que Jesus era Filho de Deus. Mas qual que é uma das missões assim primordiais, essenciais, eles não sabiam, que era iniciar a igreja dele aqui na terra. E que através da igreja de Jesus aqui na terra, ele, através da igreja, derrotaria as obras de Satanás. Sendo, pois, dia, então Jesus dormiu ali, provavelmente, em Cafarnaum, na casa de Pedro. No dia seguinte, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Instar aí vamos dizer assim, de partir, para que não os deixasse. Insistia com ele, impedir para que junto dele, e o impediam para que ele não os deixasse. Por eumai aí transferir, ir para outro lugar. Então eles não queriam que Jesus os deixasse. Claro que eu entendo muito bem que o povo daquela época, eles nunca tinham visto nada parecido. Um homem que tocava nas pessoas, impunha as mãos e os enfermos eram curados. Ele repreendia os espíritos imundos, os espíritos demoníacos, e eles saíam. Parece que nesse tempo aqui, quando Jesus veio como homem nesta terra, o quadro espiritual estava muito caótico da humanidade. E analisando assim um pouco, nós entendemos que o povo estava em grandes trevas. O povo estava enfermo. Parece que os demônios, eles estavam assim, agindo de uma forma tranquila, sem ninguém perturbar o silêncio deles. Porque o judaísmo tinha caído numa formalidade, numa hipocrisia tão grande. Eles não viviam aquilo que pregavam. Principalmente os fariseus, que no início eles foram um grupo de pessoas que tinham o zelo, o cuidado pela palavra do Senhor, mas que agora eles tinham deixado totalmente o observar e viver o Evangelho, a palavra de Deus, não o Evangelho veio depois, mas a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Eles não cumpriam isso mais. Então eles estavam vivendo uma hipocrisia, um formalismo religioso. E sabemos que a hipocrisia, Jesus mesmo falou que escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita é o que? O falso, que tem duas caras, é um ator de pau. E nesse cenário de hipocrisia, de falsidade, é um terreno fértil para que os demônios atuassem. Em algumas oportunidades, as pessoas possessas de demônios, elas estavam dentro da própria sinagoga e os demônios estavam possuindo as pessoas tranquilamente. E aqui Jesus pode ver que ele repreendeu muitos demônios, muitos mesmo. O texto aí é polos, muitos. E o fato é tanto que o povo estava sofrendo,
que eles insistiam para Jesus que ele não os deixasse. Vamos lá. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Lembrando que Cafarnaum está na região da Galileia. Então era necessário também que Jesus ele anunciasse o evangelho também na região da Judéia. A Judéia está ali ao sul. Então era necessário. E eu vou ficando por aqui. Quantos minutos? 21 minutos. Não vou, deixa eu voltar para a tela principal. Não vou prosseguir para não entrar no próximo capítulo. Próximo capítulo, capítulo 5 deste evangelho. Ele vai falar dos primeiros discípulos de Jesus. Então, Jesus começa o seu ministério ali em Cafarnaum. Lembrando que a primeira pregação de Jesus foi em uma sinagoga na sua cidade. Mas ele não foi bem recebido na sua própria cidade. Então, ele vai para Cafarnaum. Jesus depois ele estabelece ali em Cafarnaum a sua morada em Cafarnaum. E dali, Jesus parte para o seu ministério. E o ministério dele durou aproximadamente 3 anos e meio. Então, próximo capítulo, capítulo 5, eu estarei falando sobre os primeiros discípulos de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.